Imagina você alcançando aquela tão sonhada vaga, deixando para trás toda a concorrência e finalmente alcançando a estabilidade que você sempre sonhou. Hoje nós vamos resolver algumas questões reais de concurso público para garantir que você alcance esse objetivo. Então acompanhe até o final e aproveite as dicas valiosas que eu vou dar durante a explicação de cada questão para que você tenha sucesso, tenha êxito na sua prova. Eu sempre falo isso, assista mais de uma vez não é o suficiente, assista, refaça os exercícios, depois compare. É assim que a gente vai aprendendo, tá bom? E se você não me conhece, eu sou o professor Júlio, esse aqui é o canal Ninguém Vai Reprovar. Espero muito que você goste da aula, que te ajude, espero por isso que você se inscreva no canal, aperte o sininho, compartilhe, me ajude a fazer o canal crescer cada vez mais, alcançar o maior número de pessoas possíveis. Ok? Então vamos começar a nossa análise das questões. Eu intitulei aqui nossa aula de português para concurso, mas os conteúdos servem tanto para quem vai fazer concurso, é óbvio, né? Para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer Enem, porque é conteúdo de gramática de língua portuguesa. Então, serve para todo mundo, tá bom? Mas olha lá, ó, a primeira questão, ela fala assim. No período, todos nós somos masculinos e femininos ao mesmo tempo. A palavra sublinhada, né, todos aqui, ó, classifica-se sintaticamente como. Vocês precisam entender qual é o sentido sintaticamente e qual é o sentido de morfologicamente. Tá bom? Morfologia estuda a classe de palavras, a estrutura das palavras. Sintática é a relação dessas palavras dentro de uma frase, como é que elas estão se organizando. Então, nós estamos falando aqui de sujeito, de predicado, de objeto direto, objeto indireto. Aliás, as últimas aulas, né, que eu estou regravando todo o conteúdo de análise sintática do período simples, acompanhe que eu estou remodelando esse conteúdo. Mas, ó, a primeira que eu refiz agora foi frase, oração e período. Depois eu fiz sujeito simples, composto, oculto, indeterminado. E a terceira, tipo de predicado, verbal, nominal e verbo nominal. Todas foram remodeladas, então assistam, tá bom? Então vamos aqui, ó. Sintaticamente, tá? Eu até grafei aqui, ó, para que vocês fiquem bem atentos ao termo sintaticamente. Então ele quer saber o seguinte, essa palavra sublinhada, todos, tá vendo? Qual é a função sintática que ela desempenha aqui nessa frase? Se ela é sujeito, se ela é objeto direto, se ela é vocativo, se ela é posto, ou se ela é adjunto adnominal. Olha o que eu vou fazer. Eu não vou identificar apenas a correta. Vamos entender o conceito de cada um desses itens que estão aqui. Porque a intenção não é a gente apenas responder. Eu quero que vocês aprendam, para vocês não terem dúvida na hora de responder. Tá legal? Então, olha só. Na letra A tem objeto direto. O que é de fato, então, objeto direto? Você lembra? Tem aula aqui no canal sobre complementos verbais, eu sugiro que você assista. Mas o objeto é qualquer termo, tá? Qualquer palavrinha, qualquer termo que completa o sentido de um verbo. Toda vez que eu falo que Ana comprou, eu não posso botar um ponto depois de comprou, porque está faltando um complemento, está faltando exatamente o objeto aí, que é aquele termo que completa o sentido do verbo. Comprou o quê? Ah, comprou roupas, comprou uma casa, comprou um carro. Esses termos nós chamamos de objeto. Se o objeto tiver preposicionado, como Maria gosta de roupas, aí tem um de, se tiver preposicionado, ele será um objeto indireto. Se não tiver preposição, ele será um objeto direto, tá? Olha aqui, ó. Objeto, então, seria o quê? O complemento do verbo, ok? Ó, Maria comprou joias. Joias, que não é mais acentuado, né? Porque esse ditongo O nas palavras paroxítonas perderam o acento, não é mais acentuado, tá bom? Mas joias completa aqui o sentido do verbo comprar, tá vendo? Então, o joia seria um objeto. Aqui não. Aqui no objeto, o verbo aqui, ó, somos, que é um verbo de ligação. Verbo de ligação, qual é a função dele? É ligar o predicativo ao sujeito. Ok? Então não existe objeto quando tem verbo de ligação. Gravem isso. Pois bem, então não é a letra A, tá? A letra B fala que é sujeito. O que é o sujeito aqui? Ser sobre o qual se declara algo. O sujeito é de quem ou do que nós estamos falando. Na frase de cima aqui, ó, Maria comprou joias, estamos falando de quem? Estamos falando da Maria, então ela seria o sujeito. Lá em cima tem assim, ó, todos nós somos masculinos e femininos ao mesmo tempo. Quem é que é masculino e feminino ao mesmo tempo? Estamos falando de quem aqui? Ó? De todos nós. Então, todos nós seria o sujeito dessa frase.
Essa aqui, de fato, é o nosso gabarito, é o sujeito, todos aqui é o sujeito da frase, né? Poderia estar sublinhado todos nós aqui, mas ele sublinha apenas todos, tá? Mas de fato é nosso sujeito, ok? A outra é vocativo. O que é o vocativo? O vocativo é um chamamento que a gente diz, é quando a gente chama, João, vírgula, preste atenção, alunos, para de fazer barulho. Ou seja, toda vez que eu chamo o meu interlocutor, eu estou usando um vocativo. Não é o caso aqui, ó. Todos nós não tem nada de chamamento, não está chamando ninguém, então não pode ser vocativo. Eu coloquei aqui, ó. O vocativo é quando a gente chama o interlocutor. Tá vendo? Pessoal, preste atenção. Olha, pessoal aqui seria o nosso vocativo, porque nós estamos chamando. Tá joia? Então não é vocativo. Aposto. O aposto tem a função de explicar, de realçar uma informação, sabe? De enriquecer uma informação. O aposto estará sempre entre vírgulas. Tá bom? Eu posso retirar o aposto da frase, ele não faz falta. Tá? Ele serve exatamente para melhorar a informação. Olha aqui, ó. Então, o aposto tem a função de explicar, ok? Eu botei aqui, ó. Pelé, o rei do futebol, fez 1000 gols. Então, repare que esse termo aqui entre vírgulas é o nosso aposto. Eu estou explicando quem é o Pelé. Se eu tirar o aposto daqui, ficaria a frase, ó, Pelé fez 1000 gols. Não comprometeria de fato nenhum a informação, o sentido da frase. Tá vendo? O aposto a gente pode retirá-lo, tá bom? Gravem isso, o aposto sempre entre vírgulas. Se você vai fazer uma redação e você quiser botar uma explicação no meio da sua redação, um aposto no caso aí, coloque em vírgulas, tá? E por último aqui nós temos o adjunto adnominal. Gente, o adjunto é aquela palavra que está junto. O próprio nome já diz, né? Adjunto, é aquilo que está junto. Ad quer dizer junto. Junto, junto. 2 vezes para você não esquecer. Junto. Está junto do verbo? Adjunto adverbial, porque vem de verbo. Está junto de um nome? Qualquer palavra que não seja verbo, tá legal? Está junto de um nome? Adjunto adnominal. Então, olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Aquela pequena menina gosta de doces. O sujeito aqui, ó, que lembra o sujeito? É o ser sobre o qual se declara algo. Estamos declarando algo de quem aqui? Sobre quem? Aquela pequena menina. Isso aqui é o nosso sujeito, aquela pequena menina. Dentro desse sujeito, o núcleo, que é a palavra mais importante, é menina, certo? Nosso substantivo aqui, menina. A palavrinha aquela e a palavrinha pequena, tá vendo? É um pronome, é um adjetivo. Ela se refere a quem? Ao núcleo menina. Elas estão junto do núcleo menina. Se elas estão junto do núcleo, elas são chamadas de adjunto adnominal, porque está junto do nome menina. Perceberam? Aquela, então, adjunto adnominal e pequena adjunto adnominal. Não é o caso aqui. Tá vendo? Nenhuma delas se encaixa aqui, a não ser o sujeito, tá? Então, todos nós somos masculinos e femininos ao mesmo tempo. Todos nós aqui somos sujeito. Estão entendendo a intenção? Não é apenas responder, mas eu quero explicar para que você entenda de uma vez por todas cada um desses conceitos, tá bom? Vamos para a próxima. Além disso, quanto pior o inimigo parece, mais soa justificável quebrar regras. Aliás, gente, você sabia que mais de 70% dos candidatos não passam nas provas porque cometem erros básicos. E um dos erros básicos que comete é a falta de habilidade de interpretar texto. Tem gente que errou essa questão aqui, eu tenho certeza disso, porque não entendeu direito o sentido da frase. Então, olha só. Além disso, quanto pior o inimigo parece, mais soa justificável quebrar regras. Quanto pior o inimigo parece, mais soa justificável quebrar regras. No trecho acima, nesse trecho, há entre as orações o sentido de, vamos lá, finalidade, causalidade, conclusão, proporcionalidade, comparação. Vamos entender cada um deles, tá? Mas percebam, você precisa ter entendido a frase acima. Se eu estou fazendo um bolo, tá? Se eu aumento a farinha de trigo, eu vou aumentar o açúcar, os ovos, não é isso? Os ingredientes, na mesma medida, na mesma proporção. Se eu diminuo também, tá? Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Quanto menos eu estudo, menos eu aprendo. Uma vai balanceando a outra. Isso é da ideia de proporcionalidade. Quanto pior ele parece, mais justifica quebrar regras. Repare, quanto pior, mais regras eu vou quebrando. Tá vendo? Essa é a informação que tem na frase. As pessoas têm muita dificuldade de chegar a essa conclusão. Por quê? Porque não tem a habilidade com a leitura. Tá?
Vamos lá então, vamos ver cada uma delas. Ó, finalidade. Quando que a gente vai ter essa ideia de finalidade? Quando a gente usa uma oração subordinada adverbial final. Por isso a finalidade. Para que você estuda? Para passar. Então, qual é a intenção? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Passar. Não é o caso dessa frase aqui, tá vendo? Não dá ideia de finalidade aqui, de objetivo, ok? Vamos para a próxima. Causalidade. Refere-se a uma relação de causa e efeito. Gente, essa é extremamente importante porque causa muita confusão. As pessoas confundem causa com a consequência, tá? Ele andou tanto que ficou com os pés doendo. Olha, nós temos a causa, que ele andou tanto, e a consequência, ficou com os pés doendo. Por causa disso, ele ficou assim. Então tem relação de causa e consequência. Aqui ele está indicando a causalidade, a causa. Ó, refere-se a uma relação de causa e efeito, que é essa que eu acabei de falar, causa e efeito. Não é a questão aqui. Tá vendo? Como eu falei no início, existe uma ideia de proporcionalidade aqui, que a gente vai chegar a ela, tá? Conclusão. Indica o encerramento de um raciocínio. A ideia de conclusão, quando ele fala aqui, indica o encerramento de um raciocínio, mas é um raciocínio lógico, tá? Se eu digo que as árvores balançam, e estão balançando aqui, porque está ventando. Qualquer pessoa que olha uma árvore balançando vai chegar à mesma conclusão. Está ventando. Então é uma conclusão óbvia, tá legal? Essa é a ideia de conclusiva. Não é o caso aqui. Agora sim, ó, proporcionalidade. Indica uma relação de aumento ou diminuição proporcional entre dois elementos. Aumento ou diminuição proporcional. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Que é o caso aqui, ó. Além disso, quanto pior o inimigo parece, mais soa justificável quebrar regras. Mais regras eu vou quebrar. Tá vendo? É essa relação de proporcionalidade que existe aqui nessa frase, que é o nosso gabarito, tá? Mas olha aqui, ó, na última tem comparação. Comparação, eu preciso estabelecer uma relação de semelhança ou de diferença entre dois elementos. Ó, indica uma relação de semelhança ou diferença entre dois elementos, exatamente isso. Na comparação, um pode ser melhor, pode ser igual ou pode ser pior que o outro. Aí sim, estabelecemos uma comparação, que não é o caso aqui também, tá? Então, nosso gabarito aqui, portanto, é a letra D de proporcionalidade, ok? Como eu falei, se não entender a frase lá do início, vai ter dificuldade de responder isso. E muita gente errou por conta da falta de habilidade de leitura, tá? Vamos para a próxima. Essa aqui está muito ligada à aula de oração, frase e período que eu acabei de postar aqui no canal esses dias, tá? Assistam essa aula, ficou muito boa. Mas precisamos entender aqui o conceito de oração. O que é uma oração? Olha só, tem gente que acha que é assunto que não cai em concurso público, mas é recorrente em concurso público. Saber frase, oração e período, que é a base da análise sintática, é extremamente importante, gente. Não subestime esse assunto, esse conteúdo, tá legal? Vamos olhar aqui, ó. Vejamos o que acontece quando você se dedica a uma única tarefa, como preparar o jantar, né? Está relacionado a algum texto, mas eu não preciso do texto para respondê-la, tá? Então é desnecessário perder tempo lendo o texto, ok? Então aqui, ó, nesse período, há 3 orações, 4 orações, 5 orações, 6 orações. Aí eu preciso entender o conceito de oração. O que é uma oração? Coloquei aqui, ó. Uma oração é um enunciado que contém um verbo ou locução verbal e forma sentido completo. Então, todo enunciado que tiver um verbo ou uma locução verbal, que equivale a um verbo só, que dê o sentido completo, ela é uma oração. Qualquer frase com verbo é oração. Mas aí é importante que você entenda o conceito de período. Tá? O início da frase com letra maiúscula até o ponto, né? Que não necessariamente precisa ser o ponto, pode ser uma interrogação, uma exclamação, mas delimita esse espaço. Dentro desse período é que você vai analisar quantos verbos tem. A quantidade de verbos que existe dentro do período é a quantidade de orações que nós vamos ter. Então, se eu tiver 3 verbos dentro do período, eu tenho 3 orações. 5 verbos, 5 orações. Tá legal? Vamos contar então, se o período está aqui, ó, vejamos o que acontece quando você se dedica a uma única tarefa, como preparar o jantar. O que nós temos que fazer primeiro aqui? Já que eu quero saber a quantidade de orações, eu preciso, então, identificar os verbos. Somente isso. Vamos identificar o verbo, então. Ó. Vejamos, é o nosso primeiro verbinho aqui.
tá? Do verbo ver, ok? Vejamos o que? O que acontece? Acontece, portanto, é o nosso segundo verbo. Quando você se dedica, opa, tem outro verbo aqui, ó, verbo dedicar, tá vendo? A uma única tarefa. Como preparar, olha aqui o verbo no infinitivo, o jantar. Então, gente, nós temos dentro desse período aqui 4 verbos. Se nós temos 4 verbos, quantas orações nós teremos aqui? 4 orações. Então, é uma questão muito facinha, muito bobinha, mas os incautos, né, acabam perdendo a chance de ocupar uma vaga, de ser aprovado num concurso público. Por quê? Porque não dão relevância, não dão importância a esse conteúdo. Então percebam que ao resolver as questões, nós temos que nos atentar a alguns conceitos. Não é interessante você pegar e responder de cara uma questão, porque no concurso público tem muita pegadinha. Uma resposta é sempre muito próxima à outra. Então, quando você analisa cada item, com certeza absoluta, você não vai dar chance ao erro, tá bom? Essa foi mais uma aula em que resolvemos algumas questões de forma qualitativa. Vou postar nos próximos dias aí mais alguns vídeos resolvendo outras questões, tá? E se você tiver alguma sugestão de questão para a gente poder analisar, faça isso, deixa aqui embaixo no comentário, que aí eu preparo um vídeo explicando direitinho para te ajudar, porque esse é o nosso propósito, tá legal? Então assista novamente a aula, refaça esses exercícios, analise cada um dos itens. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de apertar o sininho para que você acompanhe a próxima que eu já vou postar, tá bom? E até a próxima e muito obrigado mesmo.